Se você vai fazer o Enem 2024 e quer saber das melhores estratégias para a sua prova, então assista esse vídeo até o final. Oi, eu sou Fernanda Cisneros, repórter do NE10 do Sistema Jornal de Comércio, e eu recebo aqui no estúdio o professor Marconi Souza, de Matemática, e o professor de Física, Carlos Japa, ambos do Colégio GGE. Sejam bem-vindos. Ótimo estar aqui e contribuir. Uma satisfação. Começar. Marconi tem licenciatura plena em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco e Carlos é graduado em Física também pela Universidade Federal de Pernambuco. Bom, professores, a gente sabe que a maior recomendação para os alunos é sempre ter atenção maior para as questões mais fáceis do Enem, porque são nelas que eles vão ganhar mais pontos, até pela recomendação do TRI, né, que é a teoria de resposta ao item. Então, professor Marconi, com a prova inteira de matemática pela frente, e aí entram questões mais fáceis e outras mais complexas, qual seria a melhor estratégia para o aluno para ele tentar começar a resolver essas questões? Então, desde já, é uma satisfação estar aqui, agradeço a oportunidade, mas estamos aqui para ajudar e com certeza vai dar certo. É bem simples. Primeiro, a melhor coisa é o aluno ir em cima de conteúdos que ele domina, independente de qual seja o conteúdo. Sim. Porque é muito bom você começar uma prova acertando, seja qual for o conteúdo. Sim. Agora, claro, existem conteúdos que, pelo histórico do Enem, têm uma proximidade, uma facilidade em desenvolvimento. Por exemplo, questões de gráfico, questões de tabelas mais simples, questões de estatística mais básicas, funções mais básicas, que o aluno ele ataca logo. Sim. Só que aí, no segundo dia, né, Japa vai falar, no segundo dia, ele não tem só matemática. Então aí ele está naquele jogo, indo e voltando. Sim. Então, a minha recomendação é que, independente da cor da prova, que ele faça a prova de matemática, mas ele não faça a prova de uma vez. Normalmente, independente da cor da prova, as 15 primeiras questões, digamos que ele tem de 15 primeiras questões, 2, 3 mais difíceis. Uhum. Então, digamos que ele faz 12 numa boa. Sim. Quando eu digo assim, numa boa, claro que ele vai ter suas dificuldades, Trabalho, sim. a resposta não vai vir imediata. Aí, o que é que ele vai ter que fazer? Na minha concepção, ele tem que deixar a matemática e ir para a natureza. Para encontrar o professor Carlos lá. Claro. Porque, veja, é muito cansativo. Veja. Eu sou muito bom em matemática. Maravilhoso. Mas tem que entender que existe muita demanda de leitura. Resoluções. E ele vai estar cansado de natureza. Então, o que é que adianta jogar a nota de matemática lá para cima e natureza ficar deficitária? Sim. Eu costumo falar bastante na sala de aula, porque o aluno ele tem que saber, eles têm que entender que saber muita matemática, saber muita física é diferente de saber fazer prova. Sim, com É certeza. completamente diferente. Eu sei muita matemática, maravilhoso, mas tu sabe escolher questão? Assim, existe um padrão, né? Um padrão de dificuldades, que ele é tracejado na construção da prova. Se não, vejamos. Eu queria entender, isso é uma pergunta histórica, inclusive, quem foi que teve a brilhante ideia de juntar matemática e natureza? E traduzo. Veja, o nível de dificuldade desses dois itens juntos, ele é dantesco, né? No que se refere ao seguinte, natureza tem um peso maior para os alunos de medicina. O aluno vai brigar com 45 questões de matemática, 45 questões de natureza. Quando ele se adianta em matemática, há relatos do aluno nem conseguir ler 20, 15 questões de natureza, cujo peso é maior. Esse é o primeiro erro de estratégia, gerada pela produção institucional da prova. Sim. O aluno não participa disso, ele é só uma vítima por enquanto, né? Eu defendo, inclusive, a separação. Essas duas, me permita dizer assim, com todo respeito a todos os outros, essas duas gigantes não podiam estar juntas no mesmo dia. Não é humano fazer isso com essa garotada. Isso é uma questão, né,
Aí, isso posto, aí vem ele. Como conduzir a prova? Como dividir entre matemática? Eu costumo dizer o seguinte, ó, a melhor questão é aquela que você sabe. Então você começa a ler. Leu uma vez, leu 2 vezes. Não pode ter problema pessoal com questão. Quando o aluno diz assim, não, agora eu vou te resolver, ele vai perder muito tempo, como se fosse um jogo de intimidade. Quando na verdade é, li uma vez, li 2 vezes, não tenho ideia do que fazer. Eu vou para a próxima. E qual vai ser a primeira que ele vai fazer? Aquela que ele vai ler e vai ter exatamente a ideia de como vai proceder a solução. Essa aí vai baixar a adrenalina dele a níveis aceitáveis. E aí ele vai começar a recuperar tudo o que ele estudou. Porque por enquanto, ele está em estado de choque. Sim. Então esse estado de choque, eu digo ao aluno, olha, ele não pode durar muito tempo, né? Então como é que ele vai passar? Ele vai passar, você lendo, não entendi, pulei. Tem um monte, são 90 questões. Vai ter uma ali que você não quer saber o nível. Inclusive, sobre o nível, há uma preocupação. O que é uma questão difícil? Né? O que é uma questão difícil? Isso é outro erro. E é algo muito individual, né? O que é difícil para mim pode não ser para você. Muito bom que você está colocando. Sabe por quê? Porque isso reforça a briga que eu tenho nas salas, dizendo assim, olha, presta atenção. É difícil para o Enem, é o que ele botou numa estatística de teste e as pessoas não conseguiram fazer. Que pessoas? Com que preparo? Em que condição? O que é uma questão difícil? O Enem entende que a questão difícil é aquela que, na estatística que ele fez, nos testes que eles chamam de paralelos, ninguém sabe onde e ninguém sabe com quem, né? Sob tutela de pressão, e ele diz assim, como os alunos erraram, ela é difícil. Eu discordo. Isso, inclusive, mexe com uma coisa que é a individualidade, a liberdade de preparação. Então, se não vejamos, o aluno diz assim, professor Carlos Japa, me diga um assunto aí que tem caído muito pouco. Eu digo, olha, óptica geométrica foi chutada no balde do lixo da prova de forma tal que faz 6 anos. Faz 6 anos que ela não aparece, né, encorpadamente. Aí o aluno faz, então o senhor entende que eu estrategicamente posso não estudar tanto óptica e devo... Sim. Aí beleza, ele não estuda tanto óptica. Então ele estudou outro assunto, que cai 4 questões, ondulatória, 4 questões da prova, circuito chegou a 5, 6, mas 1/3 da prova de física. São assuntos bem valorizados. Então esse aluno se dedicou a isso. Aí caiu uma questão de óptica bem fácil, mas ele não estudou óptica. Aí ele errou essa questão, mas ele acertou aquela pedrada de magnetismo. E aí o que acontece? O sistema entende que ele chutou, sim, porque ele não tem a capacidade. Não, foi a estratégia dele e ele vai passar por isso, caso o Enem não trabalhasse dessa forma. Mas ele trabalha. Sim. Então a gente tem que jogar o jogo de acordo com as regras, mesmo que não concordemos. A melhor questão para fazer é aquela que você sabe. Sai pulando sem problema. Então esse é o parâmetro inicial. E a junção do mesmo dia de matemática e natureza é uma tragédia. A gente diz, olha, não faz isso. Olha, isso não pode ser feito. Não leva como problema pessoal uma questão que tu não conseguiu resolver imediatamente. Não, a gente orienta isso. Então, eles têm uma estrutura muito boa, né? A escola existe para dar estrutura de capacidade competitiva, humana, reflexiva. E até suporte emocional mesmo. Suporte emocional, o pessoal tem um trabalho, o SOEP lá, eles vão além do que eu já vi em toda a minha história da educação. Então, assim, é um aparato gigantesco para o aluno chegar tranquilamente, informações. Baseados em estatística, a gente não tem o direito de ter achismo, né? A gente não tem o direito. Veja, eu diria até mais, a gente não tem o direito de errar com eles. Sim. Eles até têm o direito de errar, jovens são, né? Mas a gente adquiriu uma tecnologia de preparação que não nos permite mais isso. Então a gente sabe o que fazer, quando fazer e em que intensidade, né? E cabe a eles apenas atender a orientação, o que em geral não é fácil para eles. E dentro da sala de aula também vocês devem dar dicas também para todo mundo. De assim, questões, porque Enem é muito texto, é muita interpretação, e até em questão de natureza ou matemática vem um texto e vem a pergunta destacada. Então, quais são as estratégias que vocês passam, assim, sei lá, eliminar alternativas, ou então sublinhar a pergunta? Primeiro, logo o comando. Qual o comando? Porque o que é o comando? O que ele quer. Sim. Então, tem um texto gigantesco. Sim, mas o que ele quer? No finalzinho, o aluno se acabando, leu 500 vezes,
Aí no finalzinho, eu quero isso. Então, vai lá no finalzinho, ele quer o quê? Pá. É isso que ele quer, grife. Agora vamos ver o que é que eu tenho disponível para fazer. Pá. Então, assim, ele tem que entender que é uma prova extensa, mas tem questões extensas e questões curtas. O que é que eu sempre sugiro? Vá logo nas curtas. Porque assim, você vai demandar pouquíssimo tempo de leitura e vai atacar logo. Veja, ela ser mais curta não significa dizer que ela é mais fácil. Quer dizer, nada a ver uma coisa com outra. Mas a tendência dele tá menos cansado, dele tá lendo menos, ele tenha a clareza das ideias mais além. O aluno ele tem que entender, ele tem que ter a humildade de entender que ele vai ler a prova e vai ter questões que ele não vai fazer naquele momento. E ele tem que ter a humildade de entender que ele vai ter que pular. Mas são 2 seguidas. Não importa se são 2 ou 3 seguidas. Você vai. Porque você sabe. E depois você volta. Em algum momento a ideia ela vai aparecer. Sim. Você vai no intervalo, você vai no banheiro, você toma uma água, como um chocolate que você levou. E as ideias vêm. As ideias não vêm na hora. Nós que já temos experiência de longos anos, pegamos todo tipo de questão das melhores universidades do país, fora Enem, obviamente. E a ideia às vezes não vem na hora. Vai montando, né? Vai montando o quebra-cabeça para o que ele quer. Imagina esses meninos. A gente já tem muitos anos de GE e sai a prova, a gente faz os comentários aí, eles mandam mensagem pra gente, ou é pelo Instagram, ou é pelo WhatsApp, enfim. Pô, professor, o senhor viu, caiu parecidíssima, que não sei o que, nananã. Aí aquela euforia, né, jovem, né? O senhor tinha prova, não sei o que. Eu disse, olha, veja só, assim, ninguém tinha prova. O que acontece é que existe uma cartilha, existe um comando chamado competências e habilidades. Sim. E essas competências e habilidades, eu sei de cima para baixo, de baixo para cima, tudo de matemática, ele sabe tudo de física. Então, a gente pega as questões, trabalha na sala de aula exaustivamente, no material. Simulado, pai. No tempo todo. Sim. Então, veja, ele vai fazer em média 2.000 questões por ano. É simulado de X, Y, Z, de prova, e não sei o quê, e o livro. Será que de 2.500 questões, vamos lá, Japa, 2.500 questões, tira 10%. 10% é 250. Veja, o Enem são 45. Sim. É 2%, cara, do universo que ele faz durante o ano. Será que do meio de 2% não vai cair uma quantidade mínima parecida para ele conseguir a nota? Claro que tá. Agora a pergunta é, e seu estado emocional? Até porque eu falo muito por mim, né? Quando eu fazia essas provas, que eu ficava muito frustrada. Tinha uma questão que eu não conseguia, eu já achava que eu não sabia a prova toda. Eu não vou saber. E isso gera um desespero pro aluno que tá ali no Enem, que não consegue resolver, fica com medo de pular e acha que não vai saber nada. Há uma conexão entre todos os setores da escola, Sim. de forma tal, faz com que isso diga a ele, ó, estamos com você o tempo todo. O tempo todo. Então, existe todo esse contexto. Então, o aluno continua dizendo a mesma coisa. Ele precisa apenas seguir o que os profissionais estão orientando. Vivem para isso. Vou repetir. Sim. Isso é muito forte, inclusive, né? Vivem para isso. Nós vivemos de arrumar estratégias para que o aluno possa conduzir o seu aprendizado, o seu sucesso, os seus fracassos. Sim. Que tem que aprender a trabalhar com isso e superá-los, né? Ver que eles são momentâneos. E trazendo agora mais para a questão de revisão mesmo. Tá aí menos de um mês. Que nesse momento, né? Assim como a gente estava conversando antes também, que é humanamente impossível estudar, dar conta de tudo agora nessa reta final. Isso é um fato. Então, assim, pode ser você começando a falar um pouquinho dos temas que merecem mais atenção nessa revisão. Fórmulas também, assuntos que para focar mais nessa revisão. O Enem, ele tramitou por um caminho perdido durante algum tempo. Ele era amorfo, né? Então era difícil identificar o que era aquilo. Sim. Até que ele se encontrou, né? E ele disse, olha, esse aqui é o meu caminho. É muito importante você identificar o que a prova quer. Então, hoje assuntos são
dominantes. Então, um aluno que realmente quer render bem na prova de física, ele vai trabalhar teoria ondulatória e suas aplicações entre 3 e 4 questões na prova, entre 3 e 4, tá? Circuitos e eletrodinâmica entre 3 e 4, 5, já houve 6, é uma coisa absurda. E os anexos, você vai ter magnetismo com uma questão, você vai ter uma hidrostática com uma... Ótica não cai, né? É muito forte dizer isso. Que não cai. Ótica não cai. Vamos dizer assim, ótica não... Historicamente não tá... A estatística montada nos últimos 6 anos diz que ótica foi rejeitada pela banca que aí está. Isso posto, cria-se toda uma estratégia sem uma supervalorização. Mas o que acontece? Na revisão... Então, vê, não se deu muito tempo ao trabalho teórico de ótica, mas a revisão vai colocar os itens importantes em dia. O aluno sai forte, ele não perde. Então, vê, em pouco tempo aqui, o aluno de humanas, ele vai acertar entre 8 e 9 questões da prova, só com o que eu falei aqui. O que implica dizer que ele vai passar em qualquer curso que ele queira, se ele mantiver esse padrão de acerto e se ele adentrar bem nas suas de peso maior, que não são natureza nem matemática. Sim, com certeza. Né? Então, vê, só isso aí o aluno já caminhou muito. Para o aluno de medicina, os alunos que precisam mais de natureza, já que a minha matéria é de natureza, ele precisa andar ali permeando 12, 13. Isso é plenamente possível. Só os assuntos que te disse batem 9 questões, às vezes 10. Né? E lembrando, o Enem, ele é em geral 10 teóricas, 5 matemáticas. Às vezes 12 teóricas, 3 matemáticas. Então, dominar a teoria é tudo. Né? E esse retão aí que o aluno tem, ele deve fazer isso em forma de quê? De resolução de questão. Né? Não volta mais atrás. Resolução de questão, embasamento, né? Discussão, identifica o que tem problema. Vê o que errou, fala o que é que eu não errei. Aí vou colocar, dá uma olhadinha. Esse mês é muito importante nesse aspecto. E esse é um sucesso. Essa é uma trajetória vencedora. Ela é estatisticamente vencedora. Então ela não pode ser colocada. Então, o aluno que treinar isso aí, dentro desses assuntos que nós falamos, ele tem tudo para fazer uma grande prova. Se ele procurar as questões, como nós dissemos, vai no texto pequeno, identifica, vê se é isso, registra, vai no grande. Perde pouco tempo, vai ganhar tempo de prova, vai conseguir caminhar pela prova muito mais. Não existe segredo. Quanto a conteúdos em matemática, veja, eu já vou logo dizendo, quer acertar entre 10 e 15 questões de matemática, grandezas proporcionais, razão, proporção, escala, regra de 3, divisão proporcional, porcentagem, isso aí disparado. Não tem, veja, é disparado, não tem nem o que discutir. Aí, vamos lá. Tem um conteúdo que chama muita atenção e eu vivo batendo na tecla. Tem um conteúdo que ninguém nada por ele, chamado médias. Médias, aritmética e ponderada. Se você juntar Enem 21, Enem 22 e 23, 3 Enems, 17 questões em 3 provas. No Enem 21 teve 7 questões numa prova só, de médias. É muita coisa. É muita coisa. Agora, nesse último Enem, foram 4 questões de médias. Foram 4 questões de função do primeiro grau. Aí são 8. Foi anulada uma. Então, veja, se você domina 2 conteúdos, você já tem 8 questões. É muita coisa. Sim. É muita coisa. Aí tem probabilidade, que é fato, ele tem que estudar. Análise combinatória, que em 23 não caiu e vai cair agora dia 10. Projeção ortogonal, que o aluno ele tem uma dificuldade extrema em sombra, que a projeção é uma sombra de algo em cima de um referencial, que é o foco de projeção. Não caiu nenhuma. Agora, vamos lá. Os de sempre. Logaritmos, que não pontua. Porque, veja, existe um folclore negativo que logaritmos é um conteúdo muito difícil. Sinceramente, dá trabalho, mas não é difícil. Mas ela pode ser a questão mais básica do mundo, mais simples do mundo. Mas ela sempre tem um tri que não é muito satisfatório. Porque a galera foge. Eu sempre costumo dizer assim, o aluno ele não sabe a diferença de o que é difícil com o que dá trabalho. O que é difícil? Análise combinatória.
Difícil. Montar o argumento de combinatório é muito difícil. Só com muita prática, ele pega o jeito. Sim. Log, ele gasta tempo fazendo conta, mas ele vai acertar. É certo. É conta. Trocou, acertou. Mas entenda, pontua pouco. Porque é log. As pessoas fogem, deixam pro final, não dá tempo. Difícil, né? Ele entende como se fosse difícil. Ele vê log, ele lê o texto. Eu costumo até fazer uma brincadeira. Ele entende a história, tá tudo tão lindo. Quando eu tô sabendo, log... quando aparece log, ele pula. Sim. Só pelo fato de aparecer log. Mas ele pula. Aí quando volta não dá tempo. Sim. E aí pronto, ele se perde na exaustão. Aí tem geometria espacial, que é os sólidos de sempre, que ele não pode deixar de ver. Ou seja, mediana, moda, que é a parte de estatística. 2015 para cá, dá uma excelente preparação e dá uma visão do que é a prova hoje, né? Apesar de que, acho que não vai concordar, a prova ainda está em construção. Ela não tem uma cara, pelo menos a de física. Uma cara, a matemática tem mais. Mas ela está sendo construída. Agora, dificílima? Não. Como eram outros? Não. Difícil não. Tem uma questão ou outra difícil, mas a maioria é simples. Sim. É de leitura simples. Alguns textos são conturbados. O professor que fez, nem ele entendeu direito o que ele botou ali, sabe? Aí ele saiu costurando para fechar ali uma gramática e acabou que deu tudo errado e o aluno sofre. Sim. Aí quando a gente vai resolver, mas era só isso? É porque, né? Aquilo que eu te falei, ó. Pega o que ele pede, vai eliminando. Vai pro comando. Vai pro comando e acabou, cara. Você tem que estar, né? Então, essa técnica, ela não tem falhado. As pessoas têm passado de 12, de 13, sempre esquece um e outro, mas esse é o trâmite, né? O objetivo total de uma discussão como essa é esse argumento. Claro. Entendeu? Sim. O papo tá bom, mas caminhando pro fim agora. Queria saber de vocês alguma dica para dar quem tá assistindo a gente, alguma dica para manter a calma, a concentração na hora da prova, nessa reta final também. O que é que vocês diriam aí? Bem, eu digo assim, todo mundo gosta de resultado. Sim. Todo mundo gosta de ver o nome lá, ver a aprovação, ver o resultado. Mas tem que se entender que houve uma renúncia para conseguir ter esse resultado. Ah, eu não consegui. Ah, não foi do jeito que eu queria. Mas entenda o quão você cresceu em matemática, o quão você cresceu em física, o quão você não sabia determinados argumentos de redação e hoje sabe construir. Saiba curtir suas vitórias. Porque assim, o crescimento, ele é dia a dia. Conhecimento está atrelado ao tempo. E o tempo vai fazer com que você fique melhor do que você já é. Então é o que eu digo. A prova do Enem é um exercício. Infelizmente, a gente precisa dele para entrar na universidade. Mas, se você tiver a cabeça equilibrada e o estudo bem organizado, sabendo e dominando aquilo que você... atacando aquilo que você sabe mais, domina mais, e deixando para o final aquilo que durante o ano você viu que sabia, mas demorava muito, eu acho que consegue sua nota sim. Porque assim, veja, todo mundo quer acertar 40 de matemática, 40 de natureza. Maravilhoso, é lindo. Mas bota na tua cabeça. Pra tu passar no curso que tu quer, tu tem que acertar o suficiente. Só. É o suficiente. Não importa se é o suficiente de 35, 34, 33, 42. O suficiente para passar a alegria mesmo. Até porque você quer medicina, se você passar com 40 de matemática e 40 de natureza, ou com 35 e 35, a alegria mesma. É verdade. Eu diria o seguinte, principalmente final, estratégia de guerra, né? O que é uma estratégia de guerra? Você pega o que tu sabe, vai atrás do que não sabe em termos de resolução de questão, cola com o professor de escola, cola, se professor, isso aqui é assim, como é que é isso, como é que é aquilo. Esses momentos aí vai te dar uma reta crescente, e tu vai bater quase o vértice do aprendizado no dia da prova. Existe tempo daqui para lá, para você adquirir itens que vão te aprovar. Você só precisa dizer, ó, tá bom, eu sei isso aqui eu não sei, vou atrás. Então, dúvida, resolução de questão, o mês de revisão aí, você tem que estar colado com o professor. Não existe outra forma. Acabou. Esquece o que você fez de errado ou de certo até agora. Não importa, você não pode mudar. Aproveitar ao máximo. Não pode mudar. Então, ó, cola com o professor, tira a dúvida, procura questões, né? Vai atrás do que tu não aprendeu, mas em termos de teoria não, em termos de técnicas resolutivas. Isso eu chamo de
preparação de guerra, né? Um esforço de guerra para você tentar chegar mais forte e respirar. Na hora da prova, é aquilo que a gente comentou. É procurar essas dicas, vai assistir o programa, né? Sim. Vai assistir de ponta a ponta, vai ver o número de dicas, ó, vê lá os textos menores, os assuntos, toda identifica, cola nos valores que estão atrelados, pega os anexos. Tudo isso vai fazer com que você, né, entre em nível de competitividade. Então, não se olha para trás, acabou. E com isso você vai alimentar uma coisa que sustenta a vida, que é a esperança, né? A esperança de você poder é tão positiva, né? Isso é uma questão muito séria. A mecânica quântica, ela mostra que quando você ativa esse gatilho da positividade, que muitos pensavam que era uma coisa mística, né? Não é mais. É um fato formalmente comprovado, né? Que gera reações inesperadas de sucesso. Sim. Entendeu? E é por aí. E confiar que vai dar certo. Tá todo mundo preparado, estudou o ano inteiro, já tá cansado de fazer questão nova de certeza. Reta final, No olha mínimo pra tá igual a todo mundo. Só vai. Só vai. E antes de finalizar, queria lembrar vocês que o Enem esse ano acontece nos dias 3 e 10 de novembro, não é isso? 3 e 10 de novembro. Obrigada, professor. No primeiro dia, os alunos respondem a 45 questões de linguagens e códigos, 45 questões de ciências humanas, mais a redação. Já no segundo dia, são 45 questões de matemática e outras 45 de ciências de natureza. Agradecer aos professores Marconi e Carlos pela participação. E a você também que nos assistiu até aqui. Esse videocast é produzido em parceria com o Colégio GGE e você pode conferir esse e outros conteúdos sobre educação no ne10.com.br. Obrigada e até a próxima!